Bom, vamos agora ao item 56, Hugo de Paz. Estamos no livro 6 de História da Igreja, na página 96. Bom, o ano que nós vamos estudar agora é o ano 1118 da Era Cristã. Haviam-se passado 19 anos após a conquista da cidade de Jerusalém, na Primeira Cruzada, a Primeira Guerra Santa. Então, nesse período, os católicos romanos eles estão sendo uma ascendência de poder, porque a Igreja Católica Ortodoxa estava enfraquecendo, porque Constantinopla estava sendo atacada pelos muçulmanos, estavam perdendo muito dos seus domínios. E a cidade de Constantinopla ela não tinha exército para enfrentar os muçulmanos. E já a Europa católica romana, essa tinha exército. Então, foi lá com um exército grande e conseguiu tomar Jerusalém. Então, a Igreja Católica cresceu de poder. Enfrentou o Papa, enfrentou o imperador, e os imperadores acabaram baixando a bola de uma certa maneira. Henrique V, que é o imperador atual, ele acabou cedendo ao poder do Papa, dizendo que ele não iria mais eleger, então, bispos, ou seja, assumiu o controle dos bispos, tá ok? Então, a Igreja Católica, com essa peregrinação, a Igreja Católica vai enriquecer muito, porque as pessoas precisavam ter seus pecados perdoados. A gente fala assim, as pessoas pensam até que é piada, mas não é. É verdade. A questão era essa. A Igreja Católica adotou aquele paganismo do budismo, das religiões hindu, né, as religiões orientais, de que você fazer uma peregrinação, você se livra de alguns pecados. Então as pessoas faziam peregrinação a Jerusalém, tem que fazer peregrinação a Jerusalém, são meses caminhando até Jerusalém, através de caminhadas, peregrinações dessas que a Igreja Católica faz, junto com ela, claro, essas são peregrinações pagãs. Cristão não tem nada de fazer peregrinação para se aperfeiçoar. Cristão se aperfeiçoa estudando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, também a graça de Deus está vindo sobre nós, mas peregrinando, você peregrinar para Jerusalém vai trazer purificação? Não vai trazer purificação, mas as pessoas tinham que fazer isso porque eles acreditavam que sim. Então, para você fazer essa viagem, você guardava dinheiro da sua vida toda, você tinha que ter dinheiro para você ir gastando no caminho, chegar lá em Jerusalém, poder se hospedar. Era uma coisa caríssima, né? E isso, mas as pessoas precisavam fazer, então serão criados até bancos para poder custear essa viagem das pessoas da Europa até Jerusalém, levando meses, né? E as pessoas tendo que gastar, né? Vai ser criado um banco onde você faz um depósito na Europa, e depois você, quando chega lá em Jerusalém com aquele papel, então você saca todo aquele dinheiro, sei lá, 30 quilos de prata, um exemplo. Para você não viajar com os 30 quilos de prata, tinha um católico, né, um cruzado, um soldado católico, que ele recebia 30 moedas de prata tua, 30 quilos de prata, digo, aí te dava um papel, tipo um cheque, né, de banco. Quando você chegava lá em Jerusalém, caminhou 6 meses, chegou em Jerusalém, você apresentava aquele papel, aí lá tinha um soldado que te dava 30 quilos de prata. Então chegaram a criar um banco para fazer isso, tá ok? E é essa história agora que nós vamos estar contando para vocês. O comentário prossegue. Os católicos podiam fazer as suas peregrinações, mas o risco de violência no caminho era muito grande. Por quê? Porque as pessoas tinham que levar dinheiro. Então, eles vão criar um sistema para facilitar a pessoa não ter dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro para ser roubado, né? Em 1118, Hugo de Paz, acompanhado de mais 8 cavaleiros, criaram uma ordem para proteger os peregrinos, chamados de templários, pessoas que viajavam com grupos, não? Aqueles templários eram soldados. Se viesse um grupo de ladrões, eram soldados para poder proteger os peregrinos, né?
Os templários receberam autorização para criar um sistema bancário, onde os europeus que peregrinavam para Jerusalém faziam um depósito na Europa, recebiam um documento com o qual ele sacaria o valor em Jerusalém. Foi permitido também que eles emprestassem dinheiro a juros. Os saques das cidades, unido aos empréstimos a juros, conduziram os templários a uma grande riqueza, a ponto de terem mais dinheiro que os reis e o próprio Papa, o que gerará intrigas. Os templários adquiriram vastas extensões de terra na Europa e no Oriente Médio e construíram muitos castelos. Olha, então, para vocês terem a ideia do peso que foi para a Igreja Católica Romana a conquista de Jerusalém. Vai ser criado até um sistema bancário para controlar, porque a quantidade de pessoas que iam para Jerusalém era realmente muito grande. Então vai surgir uma ordem guerreira, um exército sustentado só por essas viagens e pelo lucro que era estar lá em Jerusalém, com vendas, permissão para as pessoas venderem lá dentro. A conquista de Jerusalém, com certeza absoluta, não tem nada na profecia que a igreja deveria lutar por Jerusalém. Alguém acreditar nisso é inocente, né? Isso foi uma jogada política da Igreja Católica, porque com certeza era uma grande fonte de poder. A Igreja Católica Ortodoxa tinha perdido o controle de Jerusalém para os muçulmanos. Quando a Igreja Católica Ortodoxa controlava, ela arrecadava muito lá. Bom, agora quem conquistou foi a Igreja Católica Romana, porque ela é aliada dos reis da Europa, eles que foram lá lutar. Constantinopla, que nós vimos aí na história, ela resistiu mais tempo do que o Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma. Constantinopla continua existindo como cidade, muito bem fortificada, com 3 muralhas. Os muçulmanos não conseguem invadir a cidade de Constantinopla nesse período que nós estamos estudando. Eles vão conseguir em cerca de 350 anos, no evento dos canhões, porque eram 3 muralhas. Teve exército que ele demorou 20 anos de cerco e não conseguia tomar a cidade, porque ela também estava num ponto estratégico. Constantino teve realmente visão, foi uma cidade que ela controlava a região marítima e também de terra. Então, no mar, ela controlava tudo. Tinha os melhores navios. Então, ela superava os muçulmanos. Até que, com o evento do canhão, eles vão conseguir tomar a cidade. Tá ok? Então, mas Constantinopla existe nesse período. Só que ela não tinha... as muralhas defendiam ela, mas ela não tinha exército para ir lá tomar Jerusalém dos muçulmanos. Ela perdeu e perdeu mesmo. Já a Europa tem, e aí foi aquela peregrinação de pessoas viajando, eu mostrei para vocês, com a família toda, porque ele foi para morrer lá e receber a vida eterna, né? Isso é o que era pregado para eles, né? Bom, então eles adquiriram muitas extensões de terra e tanto dinheiro, porque eles criaram esse banco, os papas não imaginavam que iria dar tanto dinheiro também. E nós veremos mais à frente, vai chegar ao ponto assim de o rei da França ser capturado pelos muçulmanos. Aí os muçulmanos exigiram um dinheiro de resgate que era um valor absurdo. A França não tinha condição de pagar, a Igreja Católica não tinha condição de pagar, a França não tinha condição de pagar. Agora, aí o que vai ser o erro desses templários, né? Aqui está no começo, eles vão enriquecer, mas eles vão falar assim, isso daí é só um trocadinho para nós, foram lá pagar o valor do resgate, depois vocês nos pagam. Aí o que o Papa e o rei da França vão fazer? Vão armar para matar eles para não ter que pagar a dívida, né? Vai ser a história. Bom, falando ainda dessa ordem, então, que surge nesse período, que são os templários, o Dumo da Rocha. Segundo a história, os templários desenvolveram misticismo em torno de alguns locais e objetos de Jerusalém. Bom, uma pausa aqui também. Eu tenho mostrado para vocês que o gnosticismo tomou o catolicismo.
Inclusive a doutrina do purgatório, eles tiraram de onde? Do gnosticismo. Então existe até hoje um misticismo dentro da Igreja Católica, só que é um misticismo meio escondido. Meio escondido porque acaba que em alguns casos eles se entregam, né? Por exemplo, o atual Papa, o Papa Francisco, né, que resolveu homenagear um personagem que é importante na história, Francisco de Assis, foi um dos maiores inquisidores. Esse período que vai ter aqui de matança crescente nos anabatistas, quem é a figura que vai aparecer na história? Francisco de Assis, um dos maiores inquisidores, um dos maiores matadores de hereges, como eles chamavam. Né? É assim que você vai encontrar, se você pesquisar na internet. É só você pesquisar Francisco de Assis, São Francisco de Assis e a Inquisição. Você vai encontrar. Isso hoje é amplamente propagado. Né? Okay? Então, esse período da história, nós temos, né? Os católicos têm um Papa de uma ordem que ela se diz gnóstica. Os jesuítas, eles se dizem gnósticos. E realmente esses homens, como eu tenho falado para vocês, esse negócio de queimar um ser humano, isso não é coisa normal não, irmãos. Um ser humano normal, ele não consegue, sabe, essas torturas e depois queimar alguém vivo. E isso daí foram feitos em quantidade de milhares, que nós não temos como calcular. Para vocês terem ideia, e tem historiadores que falam em milhões. A Igreja Católica diz que ela reconhece só 18 mil, que foram os documentos que ela achou. Quantos foram executados sem documento? Né? Esse historiador católico que eu acabei de mostrar para vocês, ele contando que conhecia centenas de casos de linchamento de cristãos. Né? Ele conhecia centenas de casos. Então isso daí não tinha não tinha nem documento, não, essa Inquisição. Então, o que eles, assim, para eles chegarem ao ponto de queimar pessoas, falo, tinha que ser realmente algo ligado ao gnosticismo. Tá bom? E mostrei também para vocês alguns casos na história que a Igreja Católica deixou bem claro, né, um gnosticismo. Vocês têm aquela obra que vocês podem procurar na internet, chamada Pietà, vai logo te mostrar uma imagem, aí você procura o que essa escultura tem. Ela diz que Jesus está morto no colo de Maria. Aí todas as pessoas pensam que é Maria, mãe de Jesus, né? Só que, na verdade, não é Maria, mãe de Jesus. Você vê Jesus ali morto com 33 anos, olha para o rosto de Maria. Maria deveria ter uns 53 anos quando Jesus morreu, tá bom? Quando você olha para o rosto de Maria, ela tem uns 20 anos. Por quê? Na verdade, ali é Maria Madalena, segundo o gnosticismo, a esposa de Jesus, a mulher de Jesus, aquela com quem Jesus tinha família. Essa é a doutrina gnóstica. Uma outra peça também que tem lá na Capela Sistina, a criação de Adão, você sempre olha para a mão direita de Deus tocando Adão, né? É uma mão normal. Agora, olha para a mão esquerda de Deus, pode observar. Isso tem livros escritos sobre isso lá na Itália. A mão esquerda de Deus é a mão de um bruxo. Pode observar. A mão direita é a mão de um homem normal, mas a mão esquerda é a mão de um bruxo. Por quê? Porque os gnósticos diziam que o Deus que criou Adão, o Deus que criou esse mundo físico, é um Deus mau, e que Jesus veio aqui para salvar a humanidade desse Deus mau, e esse Deus mau é o Deus do Antigo Testamento. É isso que o gnosticismo prega. O que os católicos têm hoje como Papa? Um franciscano, um jesuíta, né? Um jesuíta. O que os jesuítas se declararam na história? Gnósticos. É uma ordem que se declarava gnóstica. Então, esses templários, até por viver matando pessoas, você não vai acreditar que isso foi em nome de Deus realmente. Esses homens, eles tinham esse misticismo realmente. E o Papa vai aproveitar isso para acusar eles de satanistas. Mas tinham que ser, para você queimar pessoas e viver nessas guerras matando. Eles tinham realmente diversos misticismos e eram adeptos do gnosticismo. O Papa, sabendo disso,
vai acabar acusando eles de satanistas para se livrar da dívida. É uma parte mais à frente. Bom, surgiram histórias dizendo que os templários teriam encontrado a Arca do Concerto e teriam transformado o Dumo da Rocha em local de culto. A gente não sabe do que isso é história, o que é lenda, mas que realmente isso era muito falado, era que eles teriam, vamos dizer, teriam achado a Arca do Concerto. Por quê? Segundo a história, a Arca do Concerto teria ficado escondida dentro do templo. História judaica, né? Tem livros apócrifos que contam que Jeremias escondeu a arca quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, que ela estaria escondida lá e que eles teriam encontrado. E que eles acreditavam que tudo isso tinha uma energia poderosa. Até Adolf Hitler andou atrás dessa arca. A gente não sabe o que é verdade, né? Mas também criaram o que é falsidade. Mas também criaram aquele do cálice sagrado, o Santo Grau, onde Jesus teria bebido vinho na noite em que ele instituiu a Santa Ceia, né? Antes da sua morte, na noite anterior à sua morte. Essa história do Santo Grau é muito conhecida. Não? Então, realmente, aquilo ali virou um misticismo. Não? Era um misticismo, porque catolicismo, esse negócio de invocação ao mundo dos mortos, isso é misticismo. Okay? O comentário prossegue. O Dumo da Rocha é, na crença judaica e também na crença islâmica, o local onde Abraão teria levado Isaque para o sacrifício, sendo que na crença islâmica, na verdade, Ismael é que teria sido levado, né? Mas ambos têm aquele local como um local santo. Hoje as intrigas continuam por aquele local lá. Tem lá um Dumo, né, que os muçulmanos fizeram para que os judeus não fossem lá. Os judeus não fossem lá, nem judeus e também nesse período nem cristãos poderiam ir lá, né? Mas principalmente para os judeus não irem lá. Mas vocês verem como o mundo está mudando, né? Recentemente, depois da pandemia, teve uma crise financeira grande lá, no mundo árabe também, e eles querendo turismo, eles viram que se eles abrissem esse local para visitação de judeus e de cristãos, o turismo ia crescer muito. Então agora você já tem, eles abriram esse Dumo da Rocha, né, que segundo a história os templários transformaram aquele ali no local de culto. Por quê? Porque ali seria o local onde Abraão foi sacrificar Isaque, na visão deles, caso os templários, né, foi sacrificar Isaque, então aquilo ali seria um local especial para eles. E realmente, com os filmes que se você vê no YouTube, feito recentemente, tem uma marca em cima de uma pedra lá, a pedra, que é exatamente das dimensões da Arca do Concerto, né? Então, realmente existe uma crença judaica histórica que realmente mostra que aquela ali seria a pedra, e os árabes exatamente fizeram para que os judeus não fossem lá ver aquela pedra. Então hoje eles estão até abrindo para filmagem, tem uma judia que filmou lá o local, é bem interessante vocês verem. O comentário prossegue. Entre os islâmicos surgiu a crença que Maomé teria ascendido aos céus de sobre essa rocha. Essa crença tem sido abandonada por alguns historiadores, pois seria uma lenda tardia que teria surgido muito tempo depois da morte de Maomé. Na rocha existe uma cavidade do exato tamanho da Arca do Concerto, o que levou alguns arqueólogos a interpretar que este seria o lugar onde ficava a Arca do Concerto. Logo, este seria também o Santo dos Santos. A posição em que os historiadores afirmam está o Templo de Salomão e o Santo dos Santos é nessa região. Faz sentido acreditar que este era o Santo dos Santos. Ou seja, se eu fosse nesse local, a sensação que eu teria realmente é de estar no local onde Abraão foi. É um local especial? Porque ali Deus, tudo indica que é esse local. Ali Deus, então, estabeleceu essa simbologia, né,
de Isaac, vamos dizer, sendo substituído pelo carneiro, a humanidade sendo substituída, no caso, pelo Cordeiro de Deus, por Jesus Cristo. Deus instituiu essa simbologia, tá bom? Mas assim, eu gostaria, mas não como peregrinação, né? Vamos fazer uma caminhada para, nesse período, a gente fazer meditações. Vocês sabem que essas meditações tem aquele local lá, Santiago de Compostela, né, que todos os gnósticos do mundo fazem essas caminhadas. Por quê? Porque isso é coisa do paganismo. Só que a Igreja Católica adotou. Por quê? Porque ela tinha adotado o paganismo. E para concluir, eu digo, os templários eram praticantes do gnosticismo, e as pesquisas mais recentes demonstram que eles geraram a maçonaria, que se diz gnóstica. Se você pesquisar na internet, é um tema interessante, até por uma questão profética, você pesquisar sobre os templários, esse grupo que até o Papa disse que eram praticantes de misticismo, de satanismo, e decidiu queimar todos eles, matar eles. A história hoje, os historiadores dizem, os templários que escapam desse massacre que o Papa e o rei da França faz sobre eles, os templários que escapam, eles acabam organizando ordens, principalmente na região de Portugal, eles vão para lá para ajudar os portugueses e os espanhóis a expulsar os muçulmanos, mas que o Papa não conseguiu destruir eles. E eles se organizaram, se reorganizaram, e eles organizaram a maçonaria. E isso eu vou mostrar para vocês evidências realmente muito fortes. A maçonaria é a continuação desses templários, que é uma continuação do gnosticismo dentro da Igreja Católica. A maçonaria se diz gnóstica. Os jesuítas se dizem gnósticos. Quando o Papa Francisco foi eleito, aonde que ele foi anunciado em primeiro lugar? Pode pesquisar isso na internet. Ele primeiro foi anunciado na maçonaria francesa, como o novo Papa. E depois o site católico, o Vaticano anunciou que ele, quem era o Papa. Quando teve aquela abertura, aquele anúncio lá no Vaticano, os maçons já tinham anunciado que ele era o Papa. Tanto que o site Rainha Maria reclama disso. Mas por quê? Os jesuítas são gnósticos, a maçonaria é gnóstica, então esse é um momento, praticamente, podemos dizer que o gnosticismo ele está assim, na prática, assumindo o controle total do papado, né? Porque você tem um gnóstico como Papa, aí já não tem mais dúvida, né?